Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um Bianchi Podcast e eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. O pessoal tem assistido lá os vídeos no YouTube. Começando a dar certo esse projeto, hein? Muito obrigado. Se inscreva no canal, deixa o like lá, o joinha, compartilha, porque só tá vindo convidado muito legal com conteúdo. Porque tem muita coisa ruim na internet, gente. Precisa consumir coisa bacana, instrutiva, que vai fazer você crescer, aprender. Isso é fundamental e eu não abro mão, ok? Estou recebendo aqui hoje, Luiz Fernando Pessoa. E como vocês sabem, eu sempre começo falando o currículo da pessoa. Por quê? Porque o currículo da pessoa é quem ela se esforçou para ser, para chegar onde chegou. Isso é mérito totalmente da pessoa, no caso, Luiz Fernando. Então vou começar dando aqui o currículo do Luiz Fernando. Primeiro, Luiz, muito obrigado pela tua presença, que eu sei que a tua agenda é apertada, mas através de um grande amigo, Sérgio Pugliese, o Luiz Fernando está aqui hoje, graças a Deus. Pessoal, o Luiz Fernando é especialista em mercado de capitais, M&A, fusões e aquisições, turnaround, gestão de fundos regulados pela CVM, captação de recursos e operações estruturadas. Possui vasta experiência como C-Level em instituições financeiras e corporativas. Também atua como conselheiro de empresas de startups, tutor do curso de gestão de futebol da CBF Academy e Master. É chairman do DIS, Distrito de Inovação e Sustentabilidade, ESG, que está muito em voga hoje. E também é sócio fundador da Hub Sports, uma consultoria corporativa voltada para o futebol. Além disso, é empreendedor social, formado em administração de empresas, possui cursos em gestão financeira, governança e gestão de futebol pela CBF Academy. Cansou, né, Luiz? Cansei, né? Rapaz, eu leio o currículo aqui, que eu canso, porque tem currículo muito grande, é só gente muito qualificada, gente. A primeira pergunta que eu quero fazer para você, Luiz, quem é você? Quem você é? Eu não quero saber, me diga quem você é sem dizer o que você faz. É uma pergunta bem filosófica. Quem você é? Ô, Marcelo, primeiro agradecer estar aqui é um prazer, realmente eu tento evitar qualquer podcast que não fale de conteúdo. Eu acho que... então está no lugar certo. Tem tanta diversificação, tem tanta opção, eu acho que para você atender um público, você tem que falar um conteúdo. A gente não vai atender todo mundo, mas no assunto que a gente pode abordar aqui, que é gestão, que é um pouco do profissionalismo do futebol, que é evento capital, o que a gente vai tentar aprofundar a ponto de ficar interesse. Bom, você pergunta quem eu sou. Eu sou um empreendedor. Se você pegar a minha carreira, botar tudo que você escreveu no liquidificador, eu sempre fui um empreendedor. Outro dia eu estava fazendo uma análise da minha carreira profissional. Eu nunca peguei um emprego que o cara faça um currículo, você vai no departamento pessoal, você senta na sua cadeira, chega às 9 horas e sai às 18 horas. Isso desde 23 anos de idade. Toda vez que eu sentei, eu estava reestruturando uma área, a empresa tinha sido comprada, a empresa estava para ser vendida, eu estava montando um negócio. Então, o que acontece? Eu sempre fui um empreendedor, natureza. Eu acho até que isso está muito dentro da sua pergunta. Quem sou eu? Eu gosto dos desafios. E os desafios empresariais são muito interessantes, porque se olha a minha carreira toda, ela foi uma carreira de banco de investimento, foi uma carreira de asset, foi uma carreira de inovação, foi uma carreira de academia. Por que foi uma carreira de academia? Porque eu sempre valorizei a academia. Eu sempre valorizei a academia como uma mola, um fomento qualitativo para qualquer tipo de transformação. Então, eu sei da minha capacidade de empreendedorismo, eu sei da minha capacidade de energia, de me dedicar e transformar. Mas eu sempre usei a pesquisa como fomento, como combustível, sempre usei a academia como um ambiente para eu poder me qualificar. Então, eu fui um empreendedor, mas eu sempre procurei me qualificar. Eu não fui um serial empreendedor. Eu me preparei para cada pauta que me deram para desafiar. Não foram fáceis,
nessa minha carreira toda, mas eu me preparei, muitas vezes me preparei na jornada. Porque às vezes você recebe uma tarefa 3 horas antes, 4 horas antes, ou então uma semana, alguma coisa. E você vê interessante, dá aquela aguçada no teu DNA de empreendedorismo e você pega e vai em paralelo aprendendo. Aprende na academia, aprende na pesquisa e principalmente aprende com as pessoas que podem te orientar, que deram certo ou deram errado. Você, às vezes, aprende muito com a pessoa que deu errado. E eu tenho essa humildade de dizer que eu errei também muito. Mas acertei mais um pouco. Mas os erros sempre foram importantes na minha vida. Sempre foram importantes para eu ter coragem de acertar na próxima. Perfeito. Eu vou entrar aqui num assunto um pouquinho aqui que tem a ver com o teu currículo, mas eu queria que você falasse mais rapidamente para a gente poder se ater em coisas que tem mais a ver com futebol mesmo, gestão, liderança. Queria que você falasse um pouquinho, explicasse um pouquinho para nós o que é mercado de capitais, M&A, fusões e aquisições, turnaround e gestão de fundos regulados pela CVM, que você também faz parte do seu currículo. Quando você entra num sistema financeiro, você tem aqueles produtos de agência, conta corrente, seguro, isso tudo está dentro da prateleira. Existia há muito tempo no mercado, são operações estruturadas. Foi aí que veio o mercado de capitais. O mercado de capitais, se você colocar ele dentro da responsabilidade e da função dele no mercado, foi quase desintermediação do sistema financeiro. Quer dizer, onde o cliente ia direto com o financiador. Aí vem os vários produtos. Você pode vir através de fundo, você pode vir através de debêntures, hoje em dia tem uns crowdfunding que estão usando muito. Então, é a operação estruturada que praticamente são os produtos que nasceram no mercado de capitais. Com o crescimento desses produtos, a CVM foi regularizando. Por quê? A CVM tem como missão proteger o investidor. Essa desintermediação foi uma coisa tão forte que começou os investidores entrando direto com quem estava oferecendo o produto. Como a CVM tem essa responsabilidade e exerce com plena responsabilidade que tem que ser, ela começou a regular os mercados. Então, o mercado de capitais ele tem essa função de criar produtos diferenciados, onde você praticamente coloca o financiador e o financiado junto, dentro de uma regra que aí envolvem vários produtos. O produto mais conhecido que tem são os fundos de investimento, que pode ser fundo para comprar um papel onde você está administrando uma carteira, ou pode ser fundo para comprar empresas, que são os fundos de investimento e participação. E o mercado que mais tem moda, né, são os IPO. É quando uma empresa quer abrir o capital. Aí ela vai para a Bolsa de Valores e você compra ação em aberto da Bolsa. Mas a Construção Civil também se beneficiou dos financiamentos dos CRI, a própria agricultura também com outros tipos de produto. Então esse mercado foi abrindo, setorizando e criando uma regulamentação da CVM. É muito interessante porque isso é uma opção que o mercado tem de você desintermediar, fica mais barato. Por outro lado, quem está oferecendo o seu produto, quer dizer, que seja uma construtora, que seja uma empresa, que seja o que for, abre uma responsabilidade muito grande sobre aquilo que você motiva o investidor a colocar. Se você fala que você está pegando esse dinheiro para isso, promete uma rentabilidade, isso você vai ser cobrado. Então, é uma desintermediação, onde tem uma responsabilidade para aquele que está emitindo o seu papel e o outro que está comprando vai cobrar isso dele. Então, é uma relação muito mais profissional do que você vai lá num banco, compra um CDB, simplesmente, alguma coisa desse tipo. Então, o mercado de capitais, sem dúvida, é o maior fomentador financeiro que um país pode ter. Perfeito. Você também é conselheiro de empresa de startups. O que um conselheiro de empresa de startups faz exatamente? Quando eu montei o Distrito de Inovação, eu pegava empreendedores, às vezes maduros, às vezes não tão maduros, e eles desenvolviam os projetos dele. Eu sempre acho que, quando você está numa startup, necessariamente dinheiro não é o que você mais precisa. O que você precisa é mostrar que você tem uma gestão, que você tem um propósito, que você tem uma meta de rentabilidade, que você tem os KPIs, que são as medidas, tudo isso. Quando você começa a colocar esse tipo de
de exigência, né? Exigência porque o próprio mercado exige, não sei o que exige. Você começa a falar uma linguagem que muitas vezes o empreendedor não está falando. E ele me convida para ser o conselheiro da empresa. E nisso eu fui conselheiro de algumas startups que tiveram sucesso, outras o próprio empreendedor depois tocou sozinho. A história do empreendedorismo, ela tem vitórias e derrotas. O importante é você fazer papel no que você acredita. Então, o conselheiro que eu fui sempre foi um conselheiro consultivo. Para falar, olha, o mercado lê isso. Você quer fazer isso? Não, não precisa. Então, desculpa, eu não posso ver, porque é assim que o mercado lê. Então, eu não imponho nada. Eu apenas mostro o que o mercado lê. O mercado é muito... Dizem que o mercado financeiro ele tem uma frase muito clara. Ele não tem medo de risco, ele tem medo de não conhecer o risco. Então, o que eu tento mostrar para as startups que eu mostre o risco que ele está passando, mostra o que pode dar certo e o que pode dar errado. Porque se ele souber onde vai dar errado, a chance dele entrar, ele sabe, porque ele sabe onde está o risco. Se ele vai entrar num negócio que ele não sabe onde... Porque todo negócio tem risco. Todo. Então, mostre para ele o risco. Então, foi assim que eu acabei sendo conselheiro, fui conselheiro de outras empresas maiores, mas essa é onde é que eu coloco a minha maior função de conselheiro. Porque a função do conselheiro é essa. Não é sentar numa cadeira e ficar lá esperando a reunião mensal. É participar... ativamente. Até porque hoje os conselheiros têm responsabilidade nas empresas. Antigamente, o conselheiro era um cara... Não, legalmente, hoje ele tem responsabilidade sobre as empresas. Tem um pessoal que eu sigo no Instagram, da Board Academy, que é sobre conselheiros, né? Que ensina pessoas a serem conselheiros e estruturam esse processo para quem quer ser conselheiro em empresa, que dizem que é um mercado que tem crescido muito, né? Você é um homem de gestão, também na área do futebol. Fale um pouco sobre o seu projeto e onde ele se aplica. Bom, hoje eu sou tutor da CBF Academy, sou tutor em 2 cursos, de gestão de futebol e um Master, e agora comecei a coordenar um curso, né, que também tem a figura do tutor, mas eu que estruturei o curso. Um de gestão financeira, que a gente vai começar em maio agora, e o que eu estou agora lecionando é o curso de executivo de futebol. Esses cursos, eles são muito importantes exatamente para o momento que o futebol está passando. O momento precisa estar profissionalizando, vai fazer SAF. Eu sempre acho que um bom negócio é o quê, com quem e como. Qualquer uma das 3, se você não responder, dá errado. Então, com quem é muito importante. E esse com quem é que vai a formação. E a gente tenta mostrar para os executivos, dentro da CBF Academy, tem que mostrar exatamente uma formação mais qualificada, uma amplitude de 360 graus de tudo que acontece. Hoje, um CEO de um clube, ou um presidente, seja o que for, ele tem que entender do marketplace que vende a camisa, ele tem que entender do reconhecimento de face que entra, ele tem que entender da segurança, da logística, ele tem que entender... Aquilo ali é um entretenimento onde, se ele não entender, ou pode dar errado, ou ele deixa de ganhar dinheiro. Quer dizer, qualquer um dos dois é ruim para o clube. Então, a qualificação desses executivos hoje para ir ao mercado, ele tem sido colocado à prova dentro da CBF Academy, onde eu faço uma parte da minha profissão. E isso tem sido muito importante, que a gente tem entregado para o mercado alguns profissionais importantes. Tem oxigenado o mercado, ou então oxigenado pessoas que já estão no mercado. Eu sempre falo... Não é para você trocar o mercado, é para melhorar. Tem pessoas lá que talvez tenham um potencial gigante, mas mereciam ela ter uma capacidade de aprendizado. O mercado não exigia ele. Dentro disso tudo, Marcelo, do mercado, eu tenho uma outra atividade que é a HubSpot, que é uma consultoria que eu tenho, que eu faço consultoria para clubes. Ou clubes que querem ser vendidos, ou clubes que querem fazer um turnaround, porque às vezes o clube... Quanto é que vale meu clube? Isso já é a primeira pergunta, né? Quanto vale? Tem gente que diz que o clube vale pela dívida. Eu não acho. Eu acho que o clube tem uma marca, o clube tem alguns equipamentos, o clube tem uma história. Só isso, para mim, tem valor por si só.
Então, eu tenho uma leitura. Como é que é o meu organograma? Como é que eu me preparo para vender, para abrir uma SAF? Como eu faço uma SAF? Então, eu tenho uma empresa que ela faz essa consultoria para clube. Fizemos algumas consultorias, inclusive internacionais, foram muito bem sucedidas, e a gente hoje está ampliando muito esse mercado. O mercado de SAF, que é a grande oportunidade que tem no mercado, a gente tem que olhar o seguinte: a SAF é um meio, ele não é o final. A SAF é aquele instrumento que caiu na mão do mercado, onde ele profissionaliza o mercado naturalmente. E a grande vantagem da SAF é que quando você gera uma SAF, automaticamente você traz a profissionalização. Se você trouxer a profissionalização, você automaticamente pode trazer os investidores, que implica numa profissionalização ainda maior. Então, o grande objetivo da SAF não é só ser SAF. Eu sou uma SAF e não sou associativo. Não, você tem que ter gestão. É que a SAF tem uma outra vantagem, que é a vantagem fiscal. Já dentro da lei da SAF, ela já modulou. Você não vai mais crescer organicamente, que é 5%, 10% o valor da inflação. Você vai crescer 30%, 40%, tudo isso. Mas o teu investidor, ele quer botar dinheiro lá dentro. O que está acontecendo agora? Ele quer botar dinheiro e quer botar pessoas, né? Ele quer botar algumas cadeiras dele. Por quê? Ele não está confiando na gestão. Eu acho que a gente vai evoluir ainda, até com a própria academia. Daqui a pouco os gestores vão ter direito a essa confiança. Então, os investidores vão começar a colocar dinheiro, gerando confiança com executivos do próprio clube tocando. Mas acho que isso ainda vai amadurecer muito. O que a SAF é uma realidade, eu não tenho dúvida. Se a SAF ela vai ser uma realidade, eu falo assim, a longo prazo, só para comprar um clube, só para fazer um centro de treinamento, só para fazer um estádio, ela vai existir. Eu não consigo enxergar que nenhum clube no Brasil, mesmo os grandes que hoje em dia eu falo que não vão ser SAF, em algum momento eles vão ser SAF, não digo nem pelo clube todo, vou fazer um estádio. Eu sou um clube grande. Hoje você fazer um estádio é 3 bi, 4 bi. Se você tira esse dinheiro do clube e põe no estádio, você vai afetar ele desportivamente. Então você vai tirar das conquistas para botar no estádio, ele vai ter um outro problema. Então ele vai ter que arrumar um parceiro para o estádio. Isso é minha leitura. Eu acho que eu não tenho a resposta agora, mas eu não tenho a menor dúvida, porque é um país continental, é um país que tem uma economia muito grande. Nós temos hoje, só na Série A, B e C, tem 60 clubes, pegar D tem 80, mas clubes no Brasil que podem jogar futebol tem 500. Temos uma dimensão enorme, temos um norte que cresce muito, o Nordeste, olha quantos times do Nordeste estão no Campeonato Brasileiro. Temos Centro, temos Sul e temos Sudeste, que sempre gerou um protagonismo. Mas eu acho que essa coisa está começando a diluir. O interior está começando a crescer, como na Europa tem, né? Uhum. Só que o Brasil se compara à Europa, né? Toda. Muito grande, né? Como é que você vê essa questão dessa fragmentação dos clubes formando a LFU e a Libra? Pulverizou essa questão de onde você vai assistir o jogo, né? Hoje você tem clubes vendendo para um grupo, o grupo vende o jogo para outro grupo. Então antigamente você tinha um monopólio, era uma Rede Globo da vida, você sabe que vai ser o jogo ali. Hoje você tem as mídias, você tem a internet, você tem o YouTube, você tem... Como é que você vê essa questão? Bom, bom, não é bom? Como é que você... Vou começar esse lado pelas ligas. Hoje o Brasil tem 2 ligas, não tinha nenhuma. Não tem como o Brasil crescer se não tiver a liga. Tem 2 coisas que o Brasil precisa alavancar: profissionalizar e criar uma liga. Hoje tem 2. Elas estão começando a se comunicar. A grande vantagem da liga é que você começa a negociar com um patrocinador 2. É aquela conta que nunca 1 mais 1 vai ser 2. No caso de uma liga, 1 mais 1 vai ser 3 ou 4.
que você começa a negociar em bloco. Hoje, são 2 ligas. Você vê que a Globo comprou o televisionamento de uma e comprou da outra. Mas fora isso, está meio jogado. Quando eu vou ver o jogo, eu tenho que entrar lá onde vai passar. Uhum. E isso a gente não está acostumada, porque estava centralizado numa TV. O problema todo é o seguinte, com esse crescimento dos clubes e sem a criação da liga, o que aconteceu? Alguns clubes começaram a fazer as suas TVs, ou começaram a negociar com os streaming, ou o próprio YouTube, seja o que for, e começaram a sair de vender essa TV e começou a jogar. Então a coisa começou a pulverizar. Isso foi uma atitude que eles fizeram em achar que eu não vou pagar eu não vou receber o que eles querem me pagar e vou seguir minha vida. Para aquele momento, serviu, mas para o todo não é bom. Marcelo, a empresa tem que ser forte com o setor forte. Tem que estar sempre alinhado. O setor tem que ser forte, o clube tem que ser forte. E eles têm que estar unidos. Você pega aí as ligas europeias, pega NBA, você pega as ligas americanas, você pega tudo isso, ele só funciona assim. É por isso que são milionários. Então, eu acho que o Brasil tem que estar evoluindo. Já evoluiu para a liga. Uma pena que foram 2 ligas. Estão começando a se comunicar. Na minha leitura, estão começando a se comunicar. Se comunicarem e acabar um dia o Brasil ter uma liga só, isso é uma alavancagem gigante. Às vezes eu fico pensando, eu concordo com o que você falou, e às vezes eu acho que as coisas aqui demoram muito a acontecer, né? Assim, você pega, por exemplo, essa questão da violência no futebol, e hoje você com as câmeras as câmeras localizam todo mundo dentro de um estádio de futebol, e às vezes eu fico me perguntando por que demora tanto a acontecer as coisas aqui, né, em termos de punição, que eu acho que o futebol, o ecossistema do futebol, ele deveria estar num outro patamar, porque o brasileiro é apaixonado por futebol, e eu vejo muito poucas ações de marketing assim, efetivas e outros tipos de ações também, no sentido de coibir a violência, o racismo, e as coisas não avançam, ninguém é punido, e a gente fica numa sensação de impunidade tão grande. Um baita de um produto, que é o futebol, onde nós somos apaixonados. Eu sou um apaixonado por futebol, e eu sempre fui um cara de analisar o futebol. Eu não gosto de ver futebol com ninguém, eu gosto de ver futebol quieto, eu gosto de prestar atenção no comentário, eu gosto de ver o detalhe, sempre foi assim. E eu acho que as coisas aqui demoram tanto a acontecer, e você vê as pessoas praticando coisas, e isso vai afastando famílias do estádio, as pessoas vão ficando com medo, e essa sensação de medo e de impunidade vai manchando um pouco essa questão. Eu acho que deveria ter ações de marketing mais propícias a esse tipo de ação do futebol e por outro lado, uma punição. Acho que o clube precisa dialogar com a polícia, com o governo e falar, olha, não dá mais para a gente continuar nessa. Pancadaria dentro de estádio e depois ninguém é punido com um monte de câmera vendo todo mundo. Então, e também não acho certo punir o clube. Determinadas situações quando acontece, vão punir o clube. Porra, é a culpa que o clube tem de um cara, CPF individual, o cara tá fazendo gesto de macaco lá. Qual a culpa do clube? Pô, você não tem a foto do cara? Vai no CPF do cara, meu amigo. Você lembra dos hooligans na Inglaterra? Você tem integrantes dos hooligans que até hoje, os que estão vivos daquela época, se apresentam na delegacia no dia do jogo. Os caras pegaram 30 anos de punição, todo jogo tem que se apresentar na delegacia. Olha como é que mudou. Você não vê mais esse tipo de coisa na Inglaterra. Você não vê esse tipo de pancadaria na Espanha. Você não vê. E aqui, cara, às vezes é uma pancadaria invadindo o campo. O que pode fazer para mudar isso, Luiz? Marcelo, eu falei de profissionalismo, falei de liga. O terceiro item que eu acho é olhar o futebol como entretenimento. Ele tem que estar dentro do entretenimento. O futebol tem um tripé que nenhuma outra economia tem. Social, econômico e cultural. Ele já está na raiz, ele carrega isso. Isso é um tripé... DNA, né? É um tripé gigante. Se olharem ele como entretenimento,
você vai começar a olhar. Não sei se já teve a oportunidade de ver um jogo da NBA ou qualquer outro jogo assim. É inacreditável. Você chega cedo, com segurança, você vai no intervalo do jogo, você tem um show maravilhoso, depois hipersegurança, acontece nada, você sai, acabou o jogo, você está na rua em 5 minutos. Depois tem um modelo de transporte, logística, tudo isso. O próprio Super Bowl, né? Desculpa. Exatamente. O próprio Super Bowl, intervalo, 3 bilhões de pessoas assistindo. Né? O pessoal paga. Porque olham aquilo ali como entretenimento. O Brasil ainda não olha o futebol como entretenimento. Ele é um esporte? É um esporte. Mas entretenimento. Quando você olha o entretenimento, você começa a olhar esse tipo de coisa. Você vê, tem um Rock in Rio aqui, tem problema? Não. A própria Réveillon do Rio de Janeiro tem algumas coisinhas, mas a Madonna cantou. Quer dizer, quando você olha com entretenimento, você toma todas as providências que você precisa tomar. E o futebol não está olhando isso. Não tá sendo visto como um produto de entretenimento. Isso tem que mudar. Porque não só por tudo isso que você falou, e sim para esse produto gerar um valor maior. Com certeza. Então, eu acho que esse é o terceiro pé, que é a profissionalização, a criação da liga e olhar como entretenimento, indústria criativa. Isso tudo vai provocar, porque é o seguinte, quando tem um jogo importante numa cidade, a cadeia hoteleira tem que estar envolvida, todo o transporte, toda a parte dos bares, todo mundo é beneficiado. Todo mundo é beneficiado. Como todo mundo é prejudicado caso não tenha uma segurança, ou seja o que for. Então, essa é uma visão que nós temos que amadurecer. Quando você vai lá nos Estados Unidos, ou você vai na própria Europa, eu fui um jogo de Liga 2 na Espanha, Liga 2 na Espanha. Eu fui no FanFest, que eu só vi aqui na Copa do Mundo. Então, Liga 2. O FanFest era o baterista da cidade, era o cantor da cidade, as barraquinhas era o pessoal que consumia da cidade. Estou falando de uma cidade pequena. Então, ele envolveu a cidade toda. Então, virou um entretenimento. Virou um ecossistema muito mais amplo e econômico. Então, quando tem um jogo lá, todo mundo faz camisa do jogo. Quer dizer, isso que é uma visão de indústria criativa. Então, essa visão é que a gente tem que mudar. É verdade. Essa visão que a gente tem que mudar. Quando mudar isso, você muda a segurança. Porque é o seguinte, quando tem um jogo, a segurança começa desde quando você sai. Hoje em dia, com o celular, você sabe o mapa de aquecimento, você sabe de todo mundo onde sai, você sabe tudo hoje. Você está falando daquele cara que você acha que tem que punir, o reconhecimento de face sabe tudo dele já. Sabe tudo dele. Então, acontece o seguinte, o problema todo é colocar isso dentro de um produto. Então, o futebol tem que ser entretenimento. Escola de samba não é entretenimento? E não sai tudo perfeito? E a gente mexe com as comunidades, mexe com todo mundo? Então, temos que juntar todo mundo para tornar isso um produto. Isso que é importante. Perfeito. Deixa eu dar um recado aqui muito bacana, pessoal, porque vocês sabem que eu tenho um parceiro aqui nesse podcast muito legal, que eu tenho um orgulho muito grande, que é o Clube de Negociadores. E a gente está falando aqui de negociação, tática, visão. Então, olha aqui, se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre tática de negociação, acho que vocês não podem perder essa oportunidade aqui. Você com o Bianchi 20, que é o cupom Bianchi 20, você entra na plataforma do clubedenegociadores.com e você tem 20% de desconto em todos os cursos que estiverem disponíveis lá na plataforma deles. Olha aqui, olha que bacana. Comunicação assertiva, inteligência emocional, resolução de problemas, negociação prática, negociação de alta performance, negociação estratégica, táticas de negociação, persuasão e argumentação. E tudo isso aqui, pessoal, todos esses cursos, eles foram compilados e juntados num MBA muito bacana que eles desenvolveram junto com a faculdade Sirius, um diploma internacional. Olha, essa semana, na terça-feira, eu pude assistir a primeira aula como um brinde, um gostinho, e foi assim, foram 2 horas de muito aprendizado, foi muito legal. Quer saber mais? clubedenegociadores.com e você tem 20% de desconto em qualquer curso da plataforma deles, ok? Pessoal do clube aí, muito obrigado. Francisco Guirado, Edilson, meu parceiro, muitíssimo obrigado, tá bom? É um prazer enorme ter vocês aqui no Bianchi Podcast. Luiz, você é um chairman ou presidente do Distrito de Inovação e Sustentabilidade ESG e sócio fundador da HubSpot. Fale um pouco mais sobre
essa questão de ESG e eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a HubSpot. Tá. O ESG entrou na vida de todo mundo. Muitas pessoas não tinham percebido. É difícil você fazer alguma coisa que você não tenha um compromisso social hoje em dia. Não dá. Nós vivemos num país que a diversidade, a necessidade de inclusão é uma estratégia óbvia, não é uma questão de estou fazendo bonito. Não tem mais diferencial para fazer isso. Você tem que olhar esse tipo de coisa porque hoje com a inteligência artificial tudo ficou muito óbvio. Então a única coisa que a inteligência não faz é criatividade. E a criatividade vem da diversidade. Então o ESG... Talvez não faça ainda, né? Eu acho que não faça ainda, eu acho que não vai fazer nunca. Eu acho que o ser humano ainda tem essa capacidade de criatividade, graças a Deus. É aí que está a importância dele. Aí que está a importância dele. Então, quando eu trabalhei o ESG, quando eu montei o de inovação e sustentabilidade, é uma plataforma de startup. Aparecia muita gente, quando eu larguei o mercado financeiro, aparecia muita gente, me espera. Eu falei assim, os grandes não precisam de mim. Eu vou pegar os menores que querem começar. Não necessariamente os menores, mas pessoas até maiores, mas queriam começar uma coisa pequena e eu trabalhei o de inovação. Pegávamos o quê? Startups pequenas ou regiões que estavam ainda com uma densidade muito pequena de empreendedores ou então setores econômicos que estavam indo para a inovação. Por exemplo, eu peguei um tempo, trabalhei na inovação lá em Petrópolis. Petrópolis tem agora um polo de tecnologia muito grande, mas tudo eu comecei lá uns 8 anos atrás, falando de tecnologia. Hoje já é um instituto, já tem reconhecimento, já tem vários negócios. Mas quando eu comecei mesmo ralando, mostrando a importância da tripla hélice, quando você envolve o governo, a empresa e a academia. Isso é um conceito internacional na Espanha, que é conhecido. Nenhum setor cresce se você não envolver o governo, a empresa e a academia. Cada um com a sua. Por isso se chama tripla hélice. São 3 hélices rodando para o motor rodar. Então, comecei esse conceito lá em Petrópolis. Eu fiz um trabalho também muito grande no setor de óleo e gás, não nas empresas grandes, e sim nos pequenos produtores, pequenos fornecedores de serviços ou produtos para quarto setor do óleo e gás. Então, aquele cara que estava lá embaixo. Então, fiz um trabalho, fui diretor de inovação, aí criamos uma região. Fiz alguns trabalhos com o pessoal de game em regiões menores e desenvolvi esse trabalho, ficou uma plataforma. Quando eu fiz o curso da CBF Academy, com essa minha cultura de banco de investimento, com isso tudo, eu fui chamado, junto com um amigo, foi aluno comigo, e a gente montou a HubSpot para exatamente começar a desenvolver. E a HubSpot, ela tem exatamente tudo um pouco que eu falei, consultoria. O que a gente faz muito? Gestão de clube. Gestão mesmo. Mas não é uma gestão assim interina para você ficar ali passando o tempo. Não, tem que ter um propósito. Eu quero vender o meu clube. Então vamos criar um diagnóstico, vamos criar um plano de ação e vamos criar as ações. Eu quero vender para o clube. Não, então eu não sou vendedor, trader, eu sou um cara estruturador. Se quiser que eu venda, eu tenho que fazer um diagnóstico, criar um plano. Quando eu falo com o meu investidor, eu entrego para ele um plano de negócio. Eu entrego, olha, se você botar dinheiro aqui, daqui a 5 anos, você provavelmente, com esses planos de ações, você vai ganhar 20, 30, sei lá quantos por cento, dependendo de cada negócio. Então, a mesma coisa assim, eu faço muita estruturação de clube, faço M&A, faço SAF, quando algum clube quer montar uma SAF, a gente tem toda uma estrutura, porque quando você faz uma SAF, você cria uma empresa, você tem que fazer toda uma due diligence naquela empresa. Não só financeira, como jurídica. Saber se tem processo, tem algum passivo que o investidor pode entrar. E também criar uma financeira. Quanto aquele clube precisa para sobreviver. E como vai sobreviver. Então, a HubSpot é uma consultoria exatamente para quem quer entrar nesse mercado agora, precisa criar um propósito para o investidor, porque, no fundo, você vai sentar na mesa do investidor. O investidor, se ele não entender, ele não entra. Então, ele vai perguntar, vem cá, se eu botar tanto aí, vou retornar quanto? Quando é que eu saio? Qual é o meu retorno? Qual é o meu valor?
Então, e o futebol tem uma coisa que é diferente dos outros setores. Quando você investe numa empresa, você fica recebendo dividendo. Futebol não tem dividendo, tem valor da empresa, ele que vai crescendo. Então já tem um modelo já diferente. Não espera investir num clube de futebol que você tenha dividendo. O Bayern de Munique foi mas no mundo inteiro não é assim. Foi vendido agora o Celtic, lá do estado da NBA, um valor gigante, enorme, gigante, mas no valor. O valor já... Exatamente, era uma franquia que foi dividido, aquela franquia era uma liga única, foi crescendo organicamente e valeu bilhões. Então o que eu faço hoje para um clube? O clube está lá, ele é associativo, ele tem interesse em navegar nessa onda de profissionalização. Eu monto uma SAF, eu crio uma due diligence que o investidor vai ficar tranquilo, tanto jurídico como financeiro, e a gente vai buscar o investidor, seja o cara. Agora, dentro dessa jornada, ela tem toda uma jornada de comunicação, tem uma jornada de o que vai fazer com estádios, se vai fazer um name right, tem umas opções que na construção do diagnóstico vão aparecendo. Tem estádio, tem clube que não tem estádio, tem clube que tem estádio, tem clube que não tem CT de treinamento. Hoje não tem como o clube não ter um CT, porque hoje a maior receita dos clubes é vender jogador. Então você tem que ter um CT, um lugar que incuba. Então é isso que a gente, dentro da HubSpot, faz para ajudar. Muito bacana. Nós vivemos um tempo que os alemães chamam de Zeitgeist, espírito da época, num sentido de passado, presente, futuro, ordem, caos, indiferença, esperança, coletivo, individualidade, disrupção, contradição, transformação e por aí vai. O que será das relações interpessoais a continuar assim? Às vezes eu me pergunto o quanto de verdade o ser humano é capaz de ouvir. E aí eu me lembro de 2 Timóteo 4,3 que diz: porque chegará uma época em que as pessoas não suportarão a verdade, mas andarão de um lado para o outro procurando mestres que lhes digam apenas aquilo que desejam ouvir. Como é que você vê o mundo que nós estamos vivendo hoje com relações muitas extremamente superficiais, vazias, cada um correndo para o seu corre, pro seu, e as relações mais subnutridas? Como é que você vê essa questão hoje, principalmente lidando com essa questão do futebol? Eu lido com futebol também há muito tempo e modéstia à parte, eu conheço bem assim, esse meio do futebol, mas talvez você conheça de maneira mais profunda ainda. Mas eu conheci muita gente picareta no meio do futebol, tem muitos ainda, e poucas pessoas sérias como você, e como alguns que provavelmente nós conhecemos em comum, que pensam o futebol de maneira 360 graus, que tem essa visão de gestão, de liderança, de transformar isso realmente num produto altamente rentável, vendável, de entretenimento. Como é que você vê a tua visão sobre essa superficialidade das pessoas, esse espírito dessa época hoje no futebol especificamente? A gente vive um momento, né, de tanta opinião, né? As redes sociais deu o microfone para todo mundo. Então, a gente vê as pessoas questionarem os fatos. Às vezes você questionava uma notícia, uma coisa. Hoje em dia tem um fato lá e a pessoa questiona. É o poder da fala, que é legal todo mundo falar que eu sou a favor. Eu sempre trabalhei na área de crédito, na área de investimento, na área de captar dinheiro. Sempre trabalhei nisso. Então, a minha transparência sempre foi o meu maior valor. Então, hoje, eu não consigo pensar em não transparência. Por exemplo, é o seguinte, eu já ouvi vários jargões na bola. Eu joguei futebol peladeiro. Aí eu vou com o meu discurso gestor para o futebol, já ouvi várias vezes, nunca chutou uma bola. Eu podia devolver, nunca estudou, né? Então, mas não é por aí. Eu sempre falo assim, cara, eu posso aprender com você, você pode aprender comigo. Mas vamos ser verdadeiro. Vamos ser verdadeiro, porque dificilmente eu vou chutar uma bola. Mas eu posso te ensinar. Olha a vantagem que você tem sobre mim. Porque ele está deixando chutar a bola. Então, o que acontece? Eu acho que hoje, nesse mercado de futebol,
Quem não trabalhar com transparência, quem não trabalhar com conformidade, não digo a curto prazo, não, a longo prazo vai morrer. Eu sempre falo, a bola não entra por acaso. A gente chama do pombo sem asa, né? Que o cara dá um chute lá de fora da área, mas vira lenda, né? Fica vendo aparecendo no YouTube. Mas, em prática, os times que têm ganhado, os times que têm feito seu dever de casa. Desde a governança, desde o trabalho de base, desde da parte financeira, desde trabalhar sua marca. Não tem jeito. Só você vê o que está acontecendo com o futebol. Não existe mais esse tipo do achismo, não sei o quê. Não tem. E ainda bem. Ainda bem. Agora, isso não exclui quem não navegou no mercado de gestão. As academias estão aí para ensinar. É o que eu falo, é muito mais fácil quem jogou bola aprender gestão do que eu aprender a jogar bola. Mas o futebol não está aprendendo. Agora está precisando de gestores. A gente não deixou de fabricar bons jogadores. A gente tem bons jogadores. Nós temos bons clubes. Nós temos bons... Bate recorde de renda. Olha a televisão, quanto é que vendeu o direito. Comprou o direito. Milhões, porque tem interessado. O setor de futebol é um setor representante no PIB brasileiro. Então, para alavancar, a gente tem que trabalhar com transparência. Nós temos, olha, quando eu fiz o módulo do curso de gestão financeira, eu botei exatamente isso, governança. Sabe quem eu chamei para fazer o curso de governança? Um cara que é VP de compliance de uma empresa que tem capital aberto em Londres e em Nova York. Porque esse cara, claro, falta muito para chegar lá, mas ele vai dizer por que a empresa dele faturava bilhões de libras, aquela coisa toda. Ele vai mostrar, olha o que ele sofria. Ele tinha que ir em cada unidade, não sei o quê, mostrar. Então, eu mostrei esse tipo de coisa. Estou botando o cara de gestão financeira, o cara que faz gestão financeira para projetos como estrada. Pode até você botar uma estrada para render o primeiro pedágio, você demora, hein? E um clube, ele tem que fazer a sua gestão financeira, não é só para ganhar o jogo de domingo. Ele tem que fazer para pensar na sustentabilidade do clube. Então, esse tipo de processo o clube não precisa fazer esse programa, mas ele tem que pensar em longo prazo e pensar em curto prazo. Agora, para você tomar ações de curto prazo, você tem que ter antes pensado a longo prazo. Não tem como. Se não é aquele... vamos comprar esse jogador, pegar dinheiro emprestado para fazer um gol no final e o meu time não cair. Cara... Tem horas que é melhor deixar cair e organizar a casa. A verdade é essa. É duro ouvir, é duro falar? Mas se você não faz o dever de casa de longo prazo, as ações de curto prazo para corrigir o longo prazo são as piores possíveis. E quando você chama a figura do investidor, isso muda tudo. Porque o cara quer ouvir, Você senta lá na mesa no novembro do ano anterior para contar tudo que vai entrar no ano seguinte. O que acontecia? Se chegar no dezembro do ano seguinte para dizer, não deu certo isso, não deu certo. Cara, o cara não quer ficar esperando um ano. Então você tem que ter... O que as empresas que estão no capital aberto fazem? Balanço trimestral, balanço semestral, satisfação, balanço para ele saber o que está acontecendo. Saiu da rota, tem que chamar... Então, eu acho que a questão do compliance, a questão da conformidade e dos projetos de longo prazo vão ficar evidente no futebol. Não tem como você não criar esse tipo de coisa. Eu estou vendo hoje... Não tem como não avançar para isso, né? Não tem como, porque você está vendo que os clubes estão caindo por não fazer isso. No primeiro momento, o discurso é lindo. Mas está vendo os clubes caindo por isso. Os clubes caem por isso. Ele não cai porque o cara não acerta um chute. Eles acabam por isso. E hoje em dia, com a SAF, tem responsabilidade no CPF das pessoas. É outra coisa que embarca na SAF. É a responsabilidade do executivo. Fica muito mais evidente. Teve clube aí que teve que fazer a recuperação judicial, teve que colocar os bens à mercê, caso dê alguma coisa errada, se não agisse certo, alguma coisa desse tipo assim. Então, eu acho que é o caminho. Pierre Bourdieu, um filósofo,
diz que o capital cultural refere-se ao conjunto de conhecimentos, habilidades, educação e outras vantagens culturais que uma pessoa possui e que podem ser utilizados para obter uma posição de destaque na sociedade. Qual o capital cultural, e eu vou acrescentar o capital social, que o futebol possui? A verdade, quando você pega ali, a gente já conversou um pouco sobre a base. A base, estou falando de Brasil, né? O menino tem 12, 13 anos, a família inteira está olhando já para ele. Vai ser o ganha-pão de todo mundo. Eu participei visualmente de uma peneira que dá vontade de chorar, porque fica lá sentado e o garoto não foi escolhido. A decepção da família toda é um negócio muito grande. Isso nas costas do menino de 12, 13 anos. Então, quando ele absorve antigamente, esse menino era bancado pela tia, pela avó, tudo isso. Ele agora vai bancar todo mundo. A responsabilidade dele é muito grande. Então, ele perde o tempo dele todo nessa formação desportiva, onde a cultura fica um pouco de lado. Bastante de lado. Tem alguns clubes que têm as suas escolas dentro. A gente conhece. Não é por coincidência, mas quando você pega o histórico dos clubes que exportaram mais jogadores, foram aqueles clubes que tinham escola dentro. E facilitou muito esse tipo de coisa, para você trazer a cultura. A cultura, ela vem do conhecimento, a cultura ela vem da sua vida social e a cultura vem das suas companhias. Então, você tem que mesclar isso. Você tem que escolher muito bem esse tripé da cultura. Porque a oportunidade... Outro dia eu estava vendo um jogador que foi para lá, que ele já sabia falar 2 línguas. Ele passou um tempo na França, agora já está capitão na Inglaterra. Não é coincidência. E ele não é nenhum fenômeno, mas se preparou para a oportunidade. E essas oportunidades da carreira... O garoto com 12 anos, ele vai fazer o primeiro contrato dele com 16, depois ele vai pegar e vai andar. Aí, se der tudo certo, não tiver contusão nenhuma, hoje a carreira está um pouquinho mais longa. Ele vai jogar até uns 35 anos. Ele tem 20 anos. Mas também a vida do ser humano aí já está indo para 75, 80 anos. Né? Então, você ganha 20 para viver 80. E nesses 20 anos, você ganhou uma família inteira para bancar. Fora os amigos. Fora os amigos. Agregados. Então, você tem que também ter aí na cultura, uma disciplina de que aquele momento é passageiro mesmo. Então, você não só tem que trabalhar a cabeça deles para saber que esse apogeu que você está vivendo financeiro, ele tem vida. E mais do que isso, você tem que se preparar para o final, porque a questão do se preparar da transição, ela tem 2 motivos. Tua renda cai a 0 e você não tem nada o que fazer. Imagina você todo domingo lá, Marcelo, você é o meu rei, e no outro domingo você nunca mais ouve isso. Isso pro cara é quase uma... Então, mentalmente é muito ruim. Então você começa o quê? Mudar suas companhias, não se preparou. Então ele tem que saber que durante esse período, ele saber consciência que isso é curto. Então, ele tem que começar a trabalhar o conhecimento dele, se preparar esse momento. E preparar para esse momento. Preparar para esse momento são 2 preparos. É que não tem renda e o que vai fazer. Então, eu acho que hoje está começando a ter consciência. Eu vejo lá nos nossos cursos vários jogadores que vão parar no ano seguinte e já estão fazendo nosso curso. Isso é muito legal, isso é muito bacana, porque ele está ali vendo. Agora, aquilo que eu estou te falando, o futebol... Na hora que ele foi visto como entretenimento, já viu essas ligas que está tendo de cantor, com jogador, não sei o quê? Isso é outro negócio que está abrindo. Tem muita coisa acontecendo no futebol. Então, quando você olha com entretenimento, esse ecossistema abre muito. Então, abre muita oportunidade para acontecer. Você vê, os clubes estão abrindo seus bancos próprios, seus white label. Quer dizer, tem todo um ecossistema. Quem sabe um rapaz bem relacionado, preparado, não pode trabalhar num banco desse porque conhece a comunidade toda. Tem muita coisa para acontecer. Quando você olha a cadeia produtiva, olha o ecossistema,
tem muita coisa que pode acontecer, mas tem que consolidar. Eu tenho um amigo no futebol que é o Dudu Cearense, né? Que ele se preparou bem, né, para encerrar a carreira, e ele hoje trabalha ensinando jogadores a fazer investimento. Ele tem uma empresa hoje, a Octo, né, que ensina jogadores a terem essa questão do investimento. E a estatística é muito cruel, né? Porque o jogador, quando para de jogar, 5 anos depois, 90%, 5 anos depois, está pobre. Porque ele ganha 500 mil. De repente parou de jogar. E ele continua gastando como se estivesse entrando. A conta não bate. 5 anos depois, está pobre. E tem jogador grande aí, que está trabalhando hoje como comentarista, que ganhou muito dinheiro e está pobre. Só você ter uma casa ou um apartamento na beira de praia, ter 3 carros, tem tudo isso, você tem que ter um fluxo de caixa mensal gigante. Então, quando você para, você tem que saber qual é o teu patrimônio de despesa e qual é o teu patrimônio de renda, né? Então, quem tem 40 apartamentos alugados e tem um apartamento médio para morar, esse cara tá feito. Agora, quem tem uma casa enorme, uma estrutura, todo mundo... Tem gente que tem barco, helicóptero, tem de tudo. Então, o cara vive aquele momento. Infelizmente, a carreira é curta, mas, felizmente, tem muita oportunidade. É um setor rico. E por outro lado, o jogador, se ele ganhou uma grana, ele teve uma cabeça bacana, ganhou dinheiro, ele vai parar de jogar com 35 anos de idade. Raríssimos vão chegar a 40, ou seja, com muita vida pela frente ainda, né? Para viver, né? Muito. Então, vai gastar, né? Não tá parando com 70 anos de idade, vou aproveitar só mais 10 anos de vida. Não, pô. E tem uma outra coisa, é o seguinte, aquela, eu sempre falo, né? O ser humano, ele é movido pelo seu DNA e pelo sua convivência, né? Então, esses dois, se você tem um DNA também ruim, você pode ter um ruim, e a convivência também mata. Então, quando você fica olhando ali o Cristiano Ronaldo, o Messi, esses caras assim, isso aí é quantos por cento do futebol? É menos de 1, é 0. É 0, 0, 0. Então, o que acontece? Isso não é um modelo, esse é exatamente fora da curva. A maioria esmagadora dos jogadores no Brasil ganham um salário mínimo. Como eu te falei, são 3 séries, 60 clubes. Se você olhar aqui nesses 60 clubes, quantas pessoas jogam o campeonato inteiro? Você pega aqui no Carioca, o Carioca tem um número de clube. Quantos jogam o brasileiro? Jogam bem menos. O que fazem um ano inteiro? Não tem receita. Quer dizer, não tem receita do clube, não tem receita do jogador. Então tem que se preparar. Tem que se preparar. Eu vou voltar um pouquinho à questão da SAF. Eu queria que você te perguntar como você analisa essa questão da SAF no Brasil. Você tem uma publicação no seu Instagram onde você fala do modelo de multiclube ownership. Queria que você explicasse um pouquinho mais isso. Pelo que você falou até agora, deu para entender que você é a favor, totalmente a favor, e eu também sou, do fair play financeiro. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Fair play financeiro é uma coisa muito interessante, porque o futebol ele foi veículo para muita lavagem de dinheiro. Muita. Isso é ruim. Você tem clubes endividados até hoje aí, muito em função de coisas erradas também. Exatamente. Então, você foi... Agora você pensa assim, você pega o fair play e diz o seguinte, se um clube gastar mais do que tem de receita, ele está infringindo o fair play financeiro. Poxa vida. Qual o setor da economia que você não gasta primeiro no investimento, depois você tem receita? Você primeiro constrói o prédio, depois você vende. Primeiro você faz a estrada, depois tem o pedágio. Você primeiro faz a lanchonete, depois vende o sanduíche. E no futebol eles estão querendo punir por esse lado. Aí é uma opinião minha pessoal. Tem que olhar o patrimônio, tem que olhar, fazer um... No mercado financeiro, a gente, quando entra um investidor, alguma coisa, a gente fala, know your client. Que é o seguinte, tenta ver quem é o teu cliente. Tenta pegar, restringir e entender quem é. Porque é o seguinte, tem que entrar dinheiro. O mau uso ou a origem que a gente tem que achar um mecanismo. Se você punir no fair play porque entrou dinheiro, por exemplo, o pessoal fala, se o cara pegar lá, o clube fatura 100 milhões, aí o cara põe 1 bi no clube. Pô, mas se ele for campeão, se ele vender os atletas depois, se ele fez o seguinte, ele vai recuperar o dinheiro dele. E isso hoje, teoricamente, é considerado infringindo o fair play financeiro. O que não pode também é deixar de pagar. Nós temos alguns exemplos de clube que pegou emprestado um jogador de um clube,
não pagou, então ele tirou o jogador do clube, esse jogador que ele tirou perdeu esportivamente, ele ganhou e prejudicou financeiramente a ele. Isso não pode. Então o que acontece? Tem caso a caso. Eu acho que o fair play tem que olhar para o know your client. Conheça quem é o seu cliente. Quem é que está botando dinheiro. Tenta entender a origem. Porque esses caras são uns oportunistas, a gente chama de stress, que eles gostam do estresse, põem dinheiro lá no risco e colocam. Então, o que acontece? Essa é a minha visão de fair play. Tem que olhar um pouco mais com carinho, porque o setor tem que alavancar. Não tem como crescer o dinheiro, o mercado, se não entrar um dinheiro grande. Você pode pegar um clube de Série B, e que tem uma marca boa, tem um estádio bom, está parado, mete um dinheiro ali e cresce. Se não olhar direito, pode até ser causado o fair play financeiro. Então, isso é uma coisa que você tem... viu... Agora, você tinha falado do multiclube. Do multiclube. Isso. O multiclube é uma outra coisa que confunde um pouco sobre isso. Por isso que eu comecei pelo fair play. É um cara que pode ter alguns clubes debaixo dele. Mas eles não podem se confundir pela competição e tem que tomar um cuidado, porque quando você tem um multiclube, você compra um clube na França, empresta para ele no Rio e depois vende ele na Austrália. Esse tipo de coisa, ele também cria um caminho, se tiver má intenção, ele pode destruir algum desses clubes que ele está embaixo. A Copa do Mundo agora... Teve um clube mexicano Lyon, que ele teve que sair, do México. Ele teve que sair. ia ser o primeiro adversário do Flamengo. Exatamente, porque o dono era o mesmo. Tem casos que a gente não sabe nem o dono. Tem clubes que a gente não sabe nem quem é o dono, porque é um investidor, você não tem como entrar como confidencialidade, saber quem é um investidor, e você não sabe. Tem países que esse tipo de um dono ter mais de um clube, está começando a dar problema desportivo, né? Porque você pode... Uma questão desportiva. Outra coisa é você tem um clube num país que ele dá prejuízo, então ele joga a receita toda nesse clube para não pagar imposto e põe um jogador e empresta no lugar. Então, quer dizer, começa a virar um mecanismo de estratégia fiscal ou patrimonial, ou seja o que for. Então, essa coisa também tem que dar uma olhada com certo cuidado. Como é que você viu especificamente essa questão da SAF no Vasco? E veio a 777, deu aquela confusão toda, o cara já chegou dando declarações, eu acho que aí é outra coisa que me incomoda muito no futebol, a gente vai falar disso um pouquinho mais à frente aqui, essa questão acho que muitas vezes os clubes comunicam mal. Como é que você viu essa questão da 777, da SAF no Vasco especificamente, que acabou saindo, aí o Pedrinho foi eleito, e agora tem um grego lá que estava de olho, mas também a coisa deu uma esfriada. Como é que você viu essa questão da SAF no Vasco especificamente? Primeiro ponto que eu acho que não foi feito o que eu te falei agora, know your client. Não fizeram um pente fino no investidor. Eu não sei exatamente, não consigo falar com propriedade, mas você vê que ele ficou uma massa falida aí nos clubes lá fora. Tanto que ficou tentando vender, o investidor assumiu a posição dele. Então, poxa, tem que olhar, né? Um clube como o Vasco, o tamanho do Vasco, a marca do Vasco, não pode trabalhar isso. Esse é o primeiro lado, não conheceu. Segundo, o preço que foi vendido. Para mim, vendeu um clube pelo Vasco, pelo valor da dívida, é brincadeira, né? Você vê aí no Nordeste, sem depreciar os times do Nordeste, mas um tetracampeão, um formador de... Um dos clubes com o maior número de torcida do Brasil. Exatamente, né? E fidelizada, muito grande. Com estádio próprio. Estádio próprio, não podia ter vendido para aquele valor. Aí entra, deu problema, eles quebraram lá fora. Eu achei que o Pedrinho foi fantástico. Opinião minha pessoal. Ele conseguiu assumir, é o primeiro caso onde o associativo exerce a sua gestão sobre a SAF, porque o outro foi decretado como sem condições de gestão, ele assumiu. Fez uma recuperação judicial, tanto no associativo quanto na SAF. Primeira recuperação judicial que tem numa SAF, porque SAF é um produto novo, né? Não tem nem tempo. As condições que ele negociou, que a dívida foi crescendo
sem ele poder administrar, negociou muito bem. Eu acho que ele agora pode ter um momento de crescimento. A condição do Vasco hoje já permite que ele possa ter uma nova SAF? Não, ele não precisa ter uma nova SAF. Agora é o seguinte, ele pode agora... Repara só, o investidor que entrar agora no Vasco, ele sabe exatamente, por causa da recuperação judicial nos dois ambientes, sabe exatamente quanto deve, sabe exatamente para quem deve, sabe exatamente em que fluxo vai pagar, sabe exatamente tudo isso, porque foi homologado. É um clube... mesmo nas condições, ele está muito favorável para o investidor agora. Com certeza, pode ser até que eu me surpreenda, não vai ser vendido mais pelo aquele valor que foi vendido. E mais do que isso, eu acho até que o Pedrinho, em particular, ele está dando uma lição de um gestor associativo com comportamento de corporativo. Ele foi muito transparente, Agora, eu estou falando de notícias de jornal. Eu achei aquele modelo dele foi... O pessoal fala do Vasco. O Vasco, ano passado, ele foi o 4º lugar na Copa do Brasil, né? E ficou bem posicionado no Campeonato Brasileiro, tanto que foi para a Sul-Americana, com toda essa dificuldade. Esse ano agora que ele entra com menos dificuldade financeira, porque está saneado, pelo que eu entendi, esse ano é um ano de wave, depois vai alongar a dívida, se eu não me engano, é 10 anos, com um corte aí de 65, alguma coisa. Então, ele está numa situação muito confortável. Então, hoje, ele pode chamar o investidor. Esse Grego, eu não sei dizer se é verdade, não é? Eu já vi o Grego também passeando ali no São Paulo, dizendo que é o seu treinamento. Na verdade, ele estava querendo investir na base do São Paulo. Agora, o Grego também tem ali um executivo, que é o Edu Gaspar, que era um cara muito sério, um cara muito bacana. Então, acontece o seguinte, não sei dizer além do que eu te falei, porque também as minhas informações são informações públicas de jornal. Uhum. E eu torço pro Pedrinho, porque é o seguinte, o Pedrinho, ele pegou a bronca, cara. Ele pegou, assumiu, chamou uma equipe, ele tem lá o Amodeu, que é um CEO hiper qualificado, muito qualificado. O Amodeu foi CEO do Grêmio, quando o Grêmio era associativo, foi CEO do Curitiba, quando o Curitiba tem um fundo de investimento da Tricop entrando. Ele agora está no Vasco, então ele tem uma qualificação, um reconhecimento muito... Então, a equipe que está com o Pedrinho hoje, o corpo jurídico, a parte financeira, é muito boa, muito boa. E o que faz... o que come com quem? Então, ele está muito bem assessorado. Você vê os discursos do Pedrinho, é muito qualificado para se pensar que é um ex-jogador, presidente da associação, e pegou se preparou com um jogo jogando. Eu já gostava muito dele como comentarista, né? Pô. Ele já me surpreendeu muito, né? Assim, como comentarista, né? E é importante ele dar certo pro setor. Eu sempre acho que esses caras dão certo, porque é um cara que veio de onde veio. Eu torço muito mais para uma pessoa que veio do esporte crescer nessa questão corporativa, porque eu vim no mundo corporativo. Para mim não tem novidade nenhuma. Eu já me provei, já provei a quem tivesse que provar. Ele pode ser exemplo para outros executivos, outros presidentes que vêm do mundo esportivo e pode crescer. Muito legal. Nós vivemos uma grande crise de liderança e autoridade, não só no Brasil, no mundo inteiro. Você concorda com essa afirmação? Explique melhor. E que tipo de liderança você, Luiz, exerce? Eu tenho um costume, né? Isso vale até para minha casa, tudo isso. Eu acho que a liderança em si, ela não é uma liderança para você dar ordem. É para você organizar a ação. A liderança não é o que você vai fazer. Qual a ação que nós todos vamos fazer? Isso já muda tudo. Porque eu jamais, em qualquer empresa, em qualquer local que eu trabalhei, em qualquer startup, eu tomei uma ação sozinho. Quando eu falo sozinho, eu não falo sozinho só com a minha equipe. A gente conversa, aborda os papos e coloca assim, vamos fazer uma pesquisa? Aonde deu errado?
porque a gente é muito movido pelo que deu certo, né? A gente adora pegar aquele exemplo que deu certo. Vamos pegar o que deu errado, por que deu errado, vamos para nisso. Então, a minha liderança, ela sempre foi de equipe. Eu sempre tive esse aspecto de olhar. E assim, todo mundo acerta, todo mundo erra, e a liderança ela passa a ser fluida e não sólida. Porque a melhor liderança é a fluida mesmo. É você trazer os valores para o protagonismo. E o valor de uma equipe é quando todo mundo é bom e a equipe é ótima. Não adianta ter um craque. Não sei se você já teve a ler o livro do técnico do Michael Jordan, ele tinha um problema sério, que era exatamente esse. Foi a série, aquela série dele? O técnico tinha dificuldade de botar ele em campo, todo mundo ficava admirando ele, tudo, e ninguém jogava. Então, até todo mundo, cara, eu faço parte da equipe, não adianta ficar me admirando. Até botar todo mundo para jogar junto, foi que o processo. Eram craques, aí o Chicago voou, né? Então, o que acontece? Então, você ter um protagonismo tão evidenciado e dar essa liderança de tomar decisões é perigoso para todo lugar. Ele não traz vitória. Ele pode trazer derrotas, porque você não junta ao todo. Muito legal isso aí, porque o Maquiavel tem uma frase que eu gosto muito, que diz que o maior erro de um líder é se afastar dos seus liderados, né? É isso aí. Eu acho que você caminhar junto ali, eu acho que é muito bacana isso, ouvir as pessoas, né? Essa capacidade de ouvir, né? Luiz, qual valor você entrega e para quem? Marcelo, a vida nos faz a gente melhorar também exatamente com esses valores, né? A gente muda de valores. Quando eu comecei no mercado financeiro, grana, era dinheiro, era retorno financeiro. Os meus funcionários eram todos filhos de empresário. O mercado financeiro era um núcleo de pessoas que já eram empoderadas, já tinham seu dinheiro. Então, naquele meu começo de carreira, eu só pensava em ter retorno financeiro. Então, quanto é que era o retorno do balanço, quanto é o retorno do meu departamento, da minha área. Era assim a minha vida que eu tive no meu começo, porque era assim que eu era medido. Eu não era assim porque era minha natureza, porque era assim que eu era medido. Se eu não desse lucro, o meu valor era o financeiro de que. No segundo estágio da minha vida, eu comecei a trabalhar sustentabilidade. Era aquilo que... O que era o meu valor? É o quanto isso ia durar. Porque quando você trabalha com valores e as coisas são muito imediatas, você não se preocupa se isso vai durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Porque eu achava que uma coisa que durasse mais tempo e pudesse mudar de mão seria o grande valor. Que o negócio, ou o teu conceito, ou a sua ideia, ela criou um valor sustentável. A gente falou pouco, mas foi uma das coisas que você falou no meu currículo. Eu faço um trabalho que eu falo pouco e faço muito, que é uma que eu desenvolvo, que é o empreendedorismo social. Hoje, o meu maior valor que eu tenho hoje é exatamente transformar pessoas. Só que a transformação de pessoas, eu vou num lugar bem hostil mesmo. Aquela pessoa que diz assim, isso nunca vai acontecer para mim, isso nunca vai dar para mim, isso não chega em mim, isso não é para mim. Aquele descrédito que a pessoa tem, com toda a razão social. Então, hoje... Mas só que eu não faço só isso com essas pessoas. Eu faço isso por uma questão pessoal de ir lá nesses ambientes hostis e trabalhar isso. E dou exatamente aquilo que eu dou em qualquer outro ambiente. Eu dou a mesma aula, dou o mesmo discurso, dou o mesmo tempo, dou o mesmo tudo, dou todas as condições. Eu falei assim, se depender de mim, você vai sair na mesma faixa de largada. A de chegada de cada um. O problema do Brasil é que nem todo mundo sai da mesma faixa de largada. As faixas de largada têm saído, muita gente sai muito tempo antes. Então eu tento fazer com que ele acredite. Esse é um valor. Agora, o meu valor que eu coloco em todo o ambiente que eu entro é o valor da transformação. Seja no que for. Seja no que for. Eu acho que a gente está sempre medindo a nossa. Você na sua carreira, você nos seus negócios, você na sua atividade, você está em transformação. E eu acho que o maior valor que eu posso entregar para a pessoa é que eu contribuí para essa transformação.
Para mim é importante esse tipo de reconhecimento de valor. Porque se eu transportar para a minha carreira, como eu te falei, eu sou um empreendedor. Eu, desde o começo, faço isso com a minha vida. Eu pego uma empresa que estava quebrada, eu organizo. Eu pego um CNPJ que estava falido, eu organizo, mudo. Então, eu sempre na minha vida trabalhei com transformação, sendo ela empresarial, sendo ela financeira ou sendo ela de ordem pessoal. Então, o valor que eu quero entregar para aquelas pessoas todas que eu estou envolvido, e eu sempre sou muito envolvido com as pessoas que estão no meu redor, eu ter feito parte da transformação dela. Muito legal. Isso é muito bom. John C. Maxwell, um grande líder da administração, diz que o que sustenta e fortalece a imagem de uma pessoa tem a ver com 3 Cs: caráter, competência e compromisso. E que estas palavras geram coerência. Por outro lado, temos o famoso, que é o chá, né? Formado o chá, né? Caráter, competência, caráter, habilidade e atitude. Que ontem eu estava estudando isso, inclusive na terça-feira, na live lá do Clube de Negociadores, e um determinado momento o Francisco Guirado colocou um T, acrescentou o T de treinamento. Ou seja, o conhecimento, habilidade, atitude, mas que você precisa treinar. Você concorda com isso? Eu concordo, até a gente já falou isso de outra forma aqui dentro. É a disciplina. Eu acho que o treinar é a disciplina, porque o treinar é você ter consciente que aquilo que você aprendeu, ele não é tão durável quanto você imagina. Você tem que reciclar, você tem que olhar tudo isso. Então, às vezes, a gente peca por isso. A gente tem um conhecimento, ou tem uma grana, ou tem qualquer coisa, e a gente não recicla esse conhecimento, o que você conquistou. Então, eu acho que a necessidade do treinamento é a necessidade de você estar reciclando. Eu acho muito importante na vida que hoje, você pega aí a economia, né, os ciclos econômicos, as crises, hoje em dia com a inovação, os ciclos são mínimos. Você tem que reciclar Você pega assim, não vou ver a inteligência artificial, esquece, amigo, vai ficar fora do jogo. Mercado. Então, eu acho que essa disciplina do treinamento, que é o que você tem que ter, e é o que eu fiz. Eu já tinha tido todas as minhas carreiras de C-level. Falei, quer entrar para o futebol? Entra pela academia. Eu entrei pela academia. Fui lá aprender, sentei com todo mundo. E na turma que eu fiz, eu já virei tutor. E fui assim, entrei. Por quê? A minha tese, quando eu fui aluno, foi ISG no futebol. Eu mostrei que o ISG no futebol era um valor quantitativo e não qualitativo. Porque qualitativo o ISG já é. Você abraçar uma árvore, essas coisas, tudo já existe. Agora, como é que você transforma isso em valor monetário? Aí eu comecei a fazer uma análise que as empresas no mundo que investiram em ESG tiveram um ganho de mercado com empresas paralelas, similares, por ter trabalhado ESG, ou que seja o valor na sua marca, ou que seja o valor na hora de negociar com o patrocinador. E foi assim que o meu trabalho na CBF Academy criou um protagonismo e um reconhecimento do meu coordenador, que me deu a oportunidade de entrar. E o meu trabalho virou, todo mundo pede toda hora, deixa eu ver teu trabalho, vejo teu trabalho. Eu falei de ESG como valor quantitativo, que para mim ele é tão óbvio que ele é qualitativo, que eu não vou discutir isso aí. É óbvio. Eu falei assim, trabalha isso, você vai ganhar mais dinheiro. Trabalha isso, que a sua empresa vai ter valor. Trabalha isso, que a sua empresa vai durar mais. Trabalha isso, que os seus funcionários vão ter mais vontade de trabalhar aqui. Teu turnover diminui. Então, eu fiz isso. Então... Perfeito. Uma pesquisa do site Glassdoor, que é um site americano onde funcionários e ex-funcionários avaliam anonimamente as empresas, diz com relação à geração Z, não sei se você trabalha com a geração Z ou se você concorda com isso, que o problema começa com o recrutamento. Profissionais de RH afirmam que os candidatos da geração Z não se vestem adequadamente, corresponde a 58%. 57% não fazem contato visual.
42% têm exigências salariais irracionais. 39% não se comunicam bem. E 33% não parecem muito interessados ou engajados. Você trabalha com alguém assim no Geração Z? Não, eu conheço muito. A verdade que eu acho sobre isso é o seguinte: o comprometimento diminuiu muito nas empresas, né? Que é aquele cara que trabalha na empresa, é o seguinte: eu acho que você tem que trabalhar naquela tua empresa, você pode ficar 1 ano, mas aquele ano você tem que trabalhar como se fosse sócio. Eu acho que o comprometimento dos funcionários hoje está muito nesse perfil que você está falando. É muito baixo. O nível de exigência... Eu vi ali outro dia uma pesquisa, né, que tem CEO, CFO, se leva. Se a empresa não der 3 dias em casa para trabalhar online, nem aceita, o salário que for. Quer dizer, isso tudo está na questão do comprometimento. Agora, eu olho isso para um outro lado social. Eu estou lendo um livro muito interessante, que é O Animal Social, um livro muito interessante, que ele mostra um pouco esse tipo de comportamento. As pessoas estão com dificuldade de administrar problema. Eles querem fazer parte da solução sem administrar o problema. Aí não dá. Eu adoro fazer parte da solução, é o que eu penso na minha vida, mas eu tenho que fazer parte do problema. Então, o problema para essas pessoas é por isso que o pessoal fala de mimimi, essa coisa toda, assim, eles fogem do problema. Tem que administrar uma equipe, tem que administrar Então, essa geração está com dificuldade disso. Talvez porque também eu vejo... é mais fácil comprar uma comida no aplicativo do que ali não digo nem fazer a comida, esquentar. Porque enquanto ele está pedindo a comida, ele está no WhatsApp. Então, para ele não perder o tempo, né? Então, o imediatismo e a dificuldade dessa geração enfrentar problema está muito interessante. Bem perceptível. Deixa eu dar um recado aqui muito bacana, pessoal. Olha, tem um parceiro aqui que é muito bacana, que é a Di Francesco. Então, se você quiser se vestir bem, se apresentar bem, ganhar mais autoridade, a Di Francesco pode ser a tua parceira no dia a dia. Uma alfaiataria com quase 40 anos de mercado e que, se você entrar em contato com eles através da rede social, do telefone, pode entrar na minha rede social, pedir contato, eu respondo sempre quem entra na minha rede social. Você tem 20% de desconto em camisa social sob medida, terno sob medida, calça, o que você precisar de alfaiataria, o nome é Di Francesco. Tá bom, pessoal? Lá na minha rede social você encontra lá o contato deles, pode me mandar mensagem também. Já estou indicando aqui para o Luiz Fernando também, porque é difícil você encontrar uma empresa que está quase 40 anos no mercado e uma empresa familiar. Então, o trabalho deles é de excelência. Pessoal, um grande abraço, Di Francesco. Luiz, rapidamente agora, meio que um vai e vem. Cite algo que um funcionário, um empreendedor, um empresário deve abandonar, tirar da sua vida, caso queira crescer e prosperar. Falando rápido, mesmo as redes sociais. Eu acho que não tem nada, qualquer coisa que eu navegue, não tem nada que faça mais, é mais nocivo para ele do que isso. Eu acho que ele deveria abandonar as redes sociais. As redes sociais têm uma função importante, mas no trabalho esquece. E tem acontecido isso. Verdade. Por que a gestão financeira de um clube é tão importante hoje em dia? Pelo assunto da sustentabilidade. A verdade é o seguinte: todo mundo faz o seu projeto financeiro do clube, aí no ano anterior diz, você campeão, campeão é só um, né? Uhum. Se todo mundo faz que vai ser campeão, 19 furaram sua projeção de resultado. Então é o seguinte, você tem que saber projetar por não ser campeão, para comprar jogador, para investir no seu centro de treinamento. Hoje, a maior receita que um clube tem é venda de atleta. Então, pega uma parte da sua receita, joga para investir naquilo que te tira mais retorno, que é a base. Só que uma base, para ter retorno, demora 3, 4 anos. Então, você tem que se projetar, demora. Mas também o lucro é absurdo. Então, tem vários modelos de gestão financeira que você precisa aprender aonde alocar o recurso.
Porque naquele momento, se você não fizer isso, você vai querer alocar o recurso num jogador para fazer o gol no final de semana, esquece. Então, gestão financeira é a sustentabilidade de um clube. Perfeito. Como você enxerga essa invasão de ex-jogadores na imprensa esportiva? Eu tenho ouvido muitas pessoas dizendo que, por um lado, é interessante, porque você vai ouvir a opinião de um jogador que esteve dentro do campo, dentro de um clube. Por outro lado, a gente está vendo muitas pessoas perderem espaço na mídia esportiva com a entrada de ex-jogadores. Como é que você vê essa questão? Eu vejo, como eu te falei, né? Eu acho que tem que se preparar. Porque, por exemplo, tem jogador que fala errado. Poxa, jornalista, para chegar a ser jornalista, ele faz uma faculdade, faz tudo isso. Eu acho que tem que ter... Quem contratá-lo tem que fazer uma media training, tem que ver se ele está falando direito, ele está representando a instituição. Eu não tenho essa resistência de que... porque jogador não é. Eu tenho resistência daquele jogador que entra sem se preparar. Porque tem atleta que se preparou, que está muito bem, que consegue se comunicar, tudo isso. E ele traz aquela bagagem da história, que eu sempre acho. Eu torço para que os jogadores, os atletas, sejam bons gestores, sejam bons repórteres, bom de tudo. Porque ele viveu lá um ambiente. Agora, se você vai fazer uma transição de carreira, se você vai ser gestor, faça um curso de gestão. Se você vai ser repórter, faça um curso de repórter. Se você vai escrever um livro, procura alguém para te ajudar, ou seja o que for. Se você vai ser cantor, não importa. Você mudou de profissão. Então, se curve às habilidades técnicas que aquele setor exige. Então, o que eu não gosto muito é porque é da carteirada. Sou jogador, então eu entendo. Como eu já vi. Nunca estou uma bola, essas coisas todas. Isso é que eu não gosto. Não tenho resistência nenhuma. Perfeito. Das chamadas soft skills, quais ou qual a mais importante para um gestor de clube de futebol? Resiliência. Não tem a menor coisa. Eu acho que para qualquer lugar, resiliência. Porque o cara que é gestor de futebol, ele deve jogar, como o pessoal fala, joga umas 60 partidas por ano, mais ou menos. Vai perder as mais importantes e vai ganhar as mais fáceis. As menos, a que ele vai perder mais importante é o que vai botar o cargo dele em jogo. E ele, às vezes, fez um trabalho muito grande. Eu conheço um gestor que entregou o balanço do clube totalmente sustentável, totalmente arrumado, mas desportivamente ele caiu de série. O cara foi mandado embora. Ele não faz gol, mas ele o que era o papel dele, ele fez. Então, o que acontece? Ele tem que ter resiliência. As atitudes dele têm que ser em cima daquele que ele projetou. Porque se você for trocar um plano de ação que você projetou, que você criou um diagnóstico, mediu e fez por qualquer emoção, ou de torcida, ou de dirigente, ou de técnico, para agradar e jogar o teu plano fora, eu acho que você está fadado ao insucesso. Então, a resiliência é a coisa mais importante. Perfeito. Leandro Carnal diz que hoje é de extrema importância uma mescla de soft skill com hard skill, que ele vai dar o nome de power skill. O que você acha? Por que eu estou falando isso? Porque quando uma pessoa entra numa empresa, inicialmente vai ser analisada a hard skill, a habilidade técnica dela. E ninguém conhece a intimidade daquela pessoa para determinar as habilidades, as soft skills dela. Mas lá na frente vai começar a pesar essa questão da soft skill. E à medida que ele vai galgando outros postos, essas habilidades técnicas vão ficando um pouquinho mais para trás e a soft skill vai se destacando mais. O que você acha disso? Essa mescla é importante? Soft skill com hard skill? Ou como é que você vê isso? Bom, eu acho que a hard skill você compra, a soft skill você aprende ou tem. Então, o que acontece? E muitas vezes você é contratado pelo seu hard skill e é demitido pelo seu soft skill. Então, eu acho que você ter essa junção na sua jornada é importante. Não tem como você abandonar um e não abandonar o outro. O problema todo é você depreciar um e depreciar o outro. Então, eles andam junto mesmo. Agora, o soft skill demite.
O hard skill não demite. O hard skill entra na empresa. O soft skill demite. Então, como eu falei de resiliência, coisa toda, isso tudo é soft skill, né? Então, eu acho o seguinte, você às vezes está concorrendo com um cargo, fala inglês, computador, aquela coisa, isso é hard skill, né? Tu vai lá e entra. Aí ganha um salário alto. A conta chega, né, meu? Com certeza. Não tem no free lunch, né? Não tem nada de graça. Então, o que acontece? Vão te cobrar. Se você não tiver o soft skill, você é demitido. Perfeito. Luiz, estamos chegando no final aqui. Eu queria que você respondesse rapidamente quem foi a pessoa que te ajudou a chegar onde você chegou hoje. Cara, assim, vou tentar não me emocionar. Pode se emocionar, não tem problema não. Eu tive um exemplo meio que talvez ele nunca saiba, que é meu pai. Mas foi tão silencioso que até hoje eu lembro da atitude dele. A primeira coisa que ele me ensinou, em qualquer coisa que ele fez, foi o amor. Meu pai amou a família, amou os filhos e amou a profissão. Ele morreu amando a profissão dele. Então, isso eu demorei a aprender, apesar de ele ter me ensinado. Que você fazer as coisas por amor, você pode... Eu tenho certeza, você olha para esse cara, abrir o olho dele, brilha. Todo mundo fala isso para mim. Que foi o que ele me ensinou. Eu demorei a aprender isso. Demorei pelo quanto eu dou valor a isso. Então, faça tudo com dedicação. E a dedicação, ela só tem uma sustentação se ela for feita por amor. Então, o meu pai me ensinou isso. Meu pai me ensinou isso. Mas ele nunca conversou isso comigo. E digo mais uma coisa. Talvez eu tenha aprendido isso depois da morte dele. Mas isso é a coisa mais importante que tem. Eu não quero que ninguém entenda isso da forma como hoje, para mim, é uma coisa que eu queria ter falado isso para ele, né? Mas todo mundo fala, cara, faz o que tu gosta, cara. E dedica. Faz o que você gosta. Porque muito dos problemas que a gente fala aqui é a dedicação, a resiliência. Tudo isso é ralo quando você coloca dedicação e coloca amor. Perfeito. Luiz, olha para aquela câmera ali e deixa o seu último recado para quem vai assistir esse podcast. Qual a mensagem que você quer deixar para quem vai assistir esse podcast? Nós falamos de gestão, falamos de liderança, Qual o recado final que você deixa para quem vai assistir esse podcast depois? Não, o recado que eu digo é o seguinte, a gente falou de empreendedorismo. Empreendedorismo, eu acho que é a palavra que muitas vezes ele não falou, mas é o que estava sendo julgado aqui. Você, quando é um empreendedor, sendo o seu negócio, ou é um intraempreendedorismo, quando você está dentro de uma empresa, você é um empreendedor. Você é um hard skill, você é um soft skill, você é um empreendedor. Então, não tenha medo de nada que você gostaria de fazer, mas aprenda, pesquise, entre na academia, converse com pessoas certas, porque é o seguinte, não tem achômetro, tem dedicação, tem propósito. E o empreendedorismo, ele coloca muito isso na tua conta. É você testar, você validar o produto. E hoje, para você ser funcionário, você tem que ser empreendedor. Eu tenho certeza, se você é funcionário de uma grande empresa, o teu chefe gostaria que você tivesse atitude de sócio. E isso tudo é o empreendedorismo. Agora, ser empreendedor é quase um jeito de vida. Ele tem que estar pesquisando, ele tem que estar sofrendo, ele tem que estar com certeza do que ele está falando, porque muitas coisas dele é inovação, não existe. Então, seja um empreendedor de você mesmo, mas se prepara para as dificuldades. Perfeito. Pessoal, estamos encerrando aqui o Bianchi Podcast. Quero agradecer mais uma vez aqui ao Luiz pela gentileza de estar aqui e contribuindo com um conhecimento muito vasto. Dá para perceber que ele tem um conhecimento muito vasto e que dá para fazer outros programas aí com ele, com certeza. E lembre-se, nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo já chegou. Vitor Hugo. E lembre-se também,
Nada é mais inteligente do que vestir-se com intenção. Um grande abraço, até a próxima. A semana que vem tem uma convidada especial aqui também no Bianchi Podcast, a Maíra, que é advogada do Botafogo. Vamos bater um papo muito legal aqui. Pessoal, um grande abraço, brigadão, hein? Valeu! Se inscreva no canal, deixe seu like lá e compartilha. Valeu!